muitas pessoas vão começar a ter insights, sabe, assim, e é uma coisa que é um sinal atrás do outro mesmo, tá? Alguns insights, intuição, dons mediúnicos vão ser despertados também neste ano de 2023. Sim, gente, se prepara porque muitos dons mediúnicos serão revelados, habilidades que até então eram desconhecidas, né, por cada um de vocês, pode começar a surgir, não, assim, a ser revelado mesmo, né, porque isso já meio que nasce com a gente, né, esses dons aí já nascem com a gente, na verdade. Então, gente, olha, nos últimos anos já tem crescido muito essa questão toda, tá, de pessoas irem em busca de uma ajuda, porque tá tendo muitos sinais, muitos sonhos ali que são reveladores, e também dons mediúnicos sendo despertados. Então, nos últimos anos já tem acontecido muito, e esse ano, gente, vai acontecer muito mais. Os templos aí podem se preparar, porque, gente, muitos dons mediúnicos vão surgir, as pessoas vão ficar perdidas, sem direção, sem saber o que tá acontecendo. Então, é importante que os reais sacerdotes, né, porque a gente sabe que tem muita coisa que não é muito legal também nesse meio, envolvendo todas as religiões, gente. Não tô citando A, B ou C, tá? Então, assim, os verdadeiros, os reais, né, sacerdotes que realmente seguem as religiões como devem ser, se preparem, porque muita gente vai bater aí na portinha de vocês e falar: me ajuda, pelo amor de Deus, porque tá acontecendo tal coisa que eu não sei o que é, não sei o porquê que isso está acontecendo. Então, muitas pessoas vão começar a ter esse despertar também. A necessidade pela busca do autoconhecimento também vai ser muita. Muita gente que nunca foi ligada à espiritualidade, eu atendo, assim, com a terapia holística, né? Então, assim, algumas sessões, alguns atendimentos, depois eu vou comentar também no finalzinho, é isso que eu vou ficar um tempinho sem atender, tá? Mas aí eu vou explicar no final certinho pra vocês. Então, fica até o final, porque a gente tem muita coisa legal. A gente tá falando sobre o despertar, né? Então, é um processo bem interessante, porque envolve, né? Eu acho que é a vida de todos nós. A necessidade pela busca do autoconhecimento está em expansão, tá? Cada vez mais. A gente procurando livros, né, sobre essa questão da espiritualidade, a gente procurando terapeutas holísticos, realmente, assim, pessoas que estejam mais envolvidas com essa questão da espiritualidade. Olha, busca por canais, né, vídeos, outras redes também, sociais. Então, gente, tá tendo muita procura por conteúdos assim, tá? Então, por isso que eu tô trazendo essas lives aqui para ajudar vocês também. E eu também quero cada vez mais expandir isso e ajudar vocês, né, ainda mais. É que eu fui anotando, gente, em tópicos, porque são muitos assuntos. Aí, se eu começo a falar sobre várias coisas ao mesmo tempo, minha mente vai longe, sabe? Aí a gente fica aqui em 5 horas, quando eu vejo já, né? Então, assim, eu tenho que fazer os tópicos para mim não perder o foco, né? Então, é uma coisa que eu tenho praticado muito na minha vida também, né? A questão de manter o foco. Alguns conceitos sobre o despertar que eu trouxe para vocês. São algumas fontes que eu pesquisei, né? Que eu fui em busca aí, realmente, para compreender um pouquinho. E muita coisa faz sentido. Teve um site que eu achei muito interessante, que pode parecer que não tem nada a ver, né? Mas dando os créditos, claro, é um site que é do Memorial Parque Jaraguá. Tinha uma mensagem lá falando sobre essa questão, né, do despertar. E eu achei muito interessante, eu vou trazer aqui para vocês. O despertar está relacionado à percepção de cada um em relação ao mundo que o cerca, ou seja, o indivíduo passa a perceber e se conectar com o universo, com a espiritualidade, as energias e tudo que o cerca, além do material ou físico. É interessante. Essa questão toda, eu acho que vocês já ouviram falar também sobre a questão quântica, né? Então, tudo que envolve as questões quânticas, né, é muito importante porque envolve esse assunto aqui. Também teve um outro site que eu achei bem interessante, uma frasezinha assim, né, explicando sobre, digamos, como se fosse um conceito, do que é o despertar, né, espiritual. Então, eu vi no site Guia da Alma, né, que eu achei bem interessante também. E eles falam assim, que é um processo que permite entender o que está além do plano da existência.
Então eu achei bem interessante, que é uma frase até, digamos, curtinha, mas que traz aí um sentido pro que a gente tá dizendo aqui, né? E, gente, eu tenho o meu conceito, né? Então, assim, dentro de tudo que eu estudei e que eu passei na minha vida, o que significa pra mim, né? Colocando com as minhas palavras, né? O que significa pra mim esse processo do despertar da consciência espiritual, tá? Então, eu coloquei aqui. É um processo que nós desligamos, né? De tudo que é trivial, de tudo que não faz muito sentido, assim, pra nossa vida, né? E tudo aquilo que é sem sentido para chegarmos à fonte divina, né? Nos levando a uma conexão entre a espiritualidade e o nosso eu superior, capaz de transformar as nossas vidas intensamente e profundamente. Então, gente, essas são as minhas palavras, tá? Esse é o meu conceito sobre, assim, bem básico, né? Bem resumido sobre o que é o despertar da consciência espiritual para mim, né? O que faz sentido para mim na minha vida e é o que realmente eu acho que vai fazer sentido para vocês também, tá? Deixa aqui nos comentários se tudo que a gente tá falando aqui tá fazendo sentido, se vocês já tiveram alguma percepção de que vocês já passaram por esse processo ou estão passando pelo processo do despertar, vão deixando aqui nos comentários e se tiver alguma dúvida também pode me deixar. O despertar espiritual, essa expressão despertar espiritual, ele foi muito difundido, eu acho que vocês já ouviram falar também, né? Pelo menos alguns de vocês, sobre Carl Jung. Ele costumava falar que é um retorno do self original, né? Então, é um retorno do seu eu interior, né? É a busca, digamos, é o resgate, né? O reencontro e o resgate do seu eu interior, né? Da sua essência espiritual. Então, Carl Jung já falava sobre isso também. Então, ele também tem um conceito sobre essa questão do despertar espiritual. E a partir dessa época, ele difundiu essa expressão, aí que começaram a vir mais assuntos cada vez mais sobre isso, né? Que foi assim, acho que o Carl Jung, né, ele começou a trazer muito, né, essa questão dessa consciência envolvendo a espiritualidade, de certa forma. É muito importante, é muito interessante. Assim, eu tô trazendo, gente, trechos de maneiras bem resumidas, que é pra também o que eu quero, assim, a minha intenção é despertar em vocês esta curiosidade, né? Despertar essa vontade de vocês também, talvez, irem atrás de mais materiais sobre isso, de fazer a pesquisa de vocês, né? Porque, assim, é interessante, né, vocês assistirem várias coisas, lerem vários livros, né, que são pertinentes a esse assunto. Por quê? Vocês vão formar a concepção de vocês sobre isso, né? Porque nem tudo, vamos supor, nem tudo, 100% do que eu estou falando, você vai concordar e vai fazer sentido para você. Mas uma coisa ou outra que estamos falando, talvez faça. E pode ser que vocês vão ler um livro ou ver um outro conteúdo que também algumas coisas vão fazer sentido. Aí vocês vão juntando uma pecinha com a outra e você vai ter ali a sua maneira, né, de pensar sobre isso, a sua maneira realmente de ter o seu conceito sobre essa questão na sua vida, né? Então é bem interessante isso, tá? É a questão do autoconhecimento, né? Então isso faz total sentido, né, para cada um de nós. Quero compartilhar agora com vocês um pouquinho, né, sobre o meu processo do despertar. Bom, o meu processo do despertar, ele foi em várias fases, na verdade, né? Não tem como eu falar só de uma coisinha ou outra que aconteceu. Gente, aconteceram tantas coisas na minha vida, tantas coisas, que às vezes, quando eu tô fazendo o roteiro pra fazer live com vocês, eu fico pensando, eu falo, nossa, o que será que eu vou falar pra eles agora, que eu vou compartilhar? Porque são tantas coisas que não dá pra mim vir numa live só e falar tudo que eu passei, assim, nessa questão com relação à espiritualidade, sabe? Foi tudo muito intenso, muitas coisas que eu vivi, foram em várias fases, esse meu processo do despertar.